Olá, meu nome é António Moraes, estou aqui para vos apresentar o novo firmware para a Sony FX3, é a versão 6, que permite, à partida, vocês podem ver, estamos aqui ligados a um iPad com monitor e control, ou seja, conseguimos ver todas as características da câmera, conseguimos operar a velocidade de obturação, que agora já é em shutter angle, com o novo firmware, a versão 6.0, em que eu consigo, basicamente, navegar na minha exposição conforme a necessidade. Okay. Consigo também fazer, ou seja, posso ter um assistente de câmara a ajudar-me já agora, vamos apontar para ali. Conseguimos ter, deixa-me ajustar aqui a exposição, conseguimos ter o foco operado através de touch screen. Esta função já era possível com a app anterior, no entanto, mesmo a nível de lag, a operabilidade está muito melhorada com a nova aplicação com a Monitoring Control. Para além disso, novidades, como eu estava a dizer, o Shutter Angle, como podemos ver aqui, tem uma grande mais-valia tanto com a FX3 como com a FX30, em que literalmente podemos saltar entre os frame rates que quisermos e vamos ter sempre a velocidade de obturação recíproca, ou seja, se estivermos a 25 frames vamos ter o shutter a 1.50, se estivermos a 50 vamos ter o shutter a 1.100, se estivermos a 100 vamos ter a 1.200 e por aí adiante. Ou seja, facilita imenso o processo, principalmente se formos alguém que está a fazer o trabalho todo, em que estamos a realizar, a operar a câmera, a fazer a direção de fotografia, torna tudo muito mais fácil e muito mais prático. Claro que não somos obrigados a utilizar a velocidade de obturação recíproca para o frame rate que estamos a utilizar, podemos sempre, como vos mostrei, utilizar a que nós bem entendermos para aquela situação. Para além disso, também temos aqui, podemos ver a nova 85 1.4, bastante mais compacta que a 85 anterior, portanto esta é a Mark II, é cerca de 30% mais pequena do que a 85 a original. Eu até posso pedir, deixa eu ver a ver se eu consigo, sorry, do you mind to show me the 85, the first one? Yeah, so I can show the difference between the two of them. Thank you. Vocês podem ver aqui, há uma diferença considerável entre as duas, principalmente a nível de volume. Para além disso, nesta objetiva passamos a ter mais do que um botão que nos permite fazer local autofocus ou então programá-lo, por exemplo, para fazermos crop APS-C. Temos neste momento dois botões, um no topo e outro na lateral. Temos na mesma o D-Click que existia anteriormente, portanto no diafragma, ou seja, conseguimos fazer transição diafragma de forma sequenciada, sem saltinhos, digamos assim. Conseguimos ativar e desativar o clique deste lado, ou seja, passamos a ter os cliques para quem está habituado a utilizar cliques, ou seja, para quem vai fazer mais fotografia, e podemos, obviamente, saltar para o A, fazer Iris Lock, ok? E isso vai nos permitir, basicamente, operar o nosso diafragma através basicamente o seletor que está na câmera. Há um novo modo de cor na câmera, ou seja, para além do Rec 709 que já existia para a FX3, passa a haver um novo Rec 709 que é, digamos, mais cinemático, é um bocadinho menos contrastado, ou seja, não é um S-Log3, não é um S-Cinetone, mas passa a ser, digamos, um perfil intermédio que nos permite uma correção e um delivery mais rápido, portanto, para o utilizador final, digamos assim. Estamos aqui com a Burano, não foi anunciada este ano, a câmera foi anunciada no ano passado. Houve algumas atualizações de firmware, ainda não houve nenhuma significativa, mas a Sony já anunciou que para o próximo ano vamos ter novas atualizações. O que há a destacar nesta câmera é que numa câmera com um formato que não é muito diferente do da FX6, ou seja, a nível de tamanho, estamos a falar de uma câmera que pesa cerca de 2 kg, no caso a FX6 é cerca de metade, mas quando arregamos com todos os acessórios necessários para ser semelhante a esta câmera, acaba por ter o mesmo peso. O que há a destacar é que é uma câmera que tem ND integrado, ou seja, eu consigo, aqui neste caso, vir ao meu ND e basicamente alterar a intensidade do ND conforme a necessidade. Estamos a ver ali a unidade a que estamos de ND. Como também posso, por exemplo, ter memórias, se quiser, e ativar o ND consoante, ou seja, carregando no botão ND ON, eu consigo saltar. Há vários operadores que estão habituados a ter o ND Wheel mecânico e basicamente esta câmera não elimina isso, podemos na mesma utilizá-la como por exemplo uma FS7 Mark I
em que tínhamos o ND físico e podíamos saltar entre as várias opções. Para limparmos o nosso ND, carregamos em Clear e o ND sai. Ter em conta, para além daquilo que estava a falar até agora, temos também a possibilidade de utilizar as objetivas E-mount da Sony, portanto, que vêm das câmaras mirrorless. Podemos também utilizar esta câmara, como temos aí alguns exemplos, com objetivas PL, portanto, para utilizarmos foco manual ou operado através de motores autofocos, aliás, desculpa, de foco. O que há a ter em conta é que nesta câmara, pela primeira vez numa câmara deste patamar, numa câmara que grava RAW interno, numa câmara deste patamar, obviamente, dentro do line-up da Sony, da Cinema Line da Sony, nós conseguimos ter também autofocos, ou seja, neste momento eu consigo, vamos só fechar aqui um bocadinho o quadro, e eu consigo selecionar através do ecrã o ponto que quero ter de autofocos, consoante a necessidade que eu tiver naquele momento. Ele neste momento está com Face Detection, portanto está a dar prioridade aos rostos. Eu seleciono basicamente qual o rosto em que quero focar. Sendo uma E-mount, não deixamos de ter a possibilidade de operar, neste caso o diafragma, na própria objetiva. Esta objetiva, que é a 24-70GM Mark II, dá-nos essa possibilidade em que conseguimos chegar aqui e mudar o nosso diafragma de forma contínua. Também é possível mudar para a forma, digamos, mais habitual no que toca à utilização do fotógrafo, em que podemos ter cliques e basicamente saltar entre os vários diafragmas que queremos utilizar naquele momento. Para além disso, eu agora aqui não consigo exemplificar com este rig em específico, temos também um sensor estabilizado, ou seja, mecanicamente, não digitalmente, ou seja, eu consigo escolher qual a distância focal que estou a operar naquele momento, se por exemplo for uma objetiva PL, em que não existem contactos eletrónicos a comunicar com a câmara, e dizer à câmara, neste caso, qual é a distância focal que estou a utilizar naquele momento. No caso, com a 24-70, como é o exemplo nesta situação em específico, basicamente eu ao mudar a minha distância focal, a câmara ajusta em tempo real digamos, a estabilização que tem que fazer para aquela distância focal. Para além disso, também é uma câmara dual ISO, em que temos ISO base a 800, como também ISO base a 3200. Nós podemos ver através do menu rápido, podemos navegar aqui, que é um menu bastante reminiscente de outras câmaras de cinema, ou seja, facilita-nos a operabilidade muito rapidamente entre os vários, digamos, menus da câmara, ou seja, conseguimos saltar entre as necessidades de imagem, necessidades de som, rapidamente. Como veem aqui, estamos a exemplificar uma das grandes capacidades desta câmara, que é a possibilidade de gravar RAW interno, daí ela ser uma câmara cine alta, como podemos ver aqui de lado, ou seja, ela é uma câmara que, utilizada ao lado da Venice 2 ou da Venice 1, terá resultados bastante semelhantes. Aliás, o sensor que está aqui é um sensor 8.6K.